Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre as guerras da globalização. A gente vai tentar entender esse conceito proposto pelo Zygmunt Bauman e tentar verificar se a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão demonstram de uma forma ou de outra que esse tipo de guerra já não é mais tão preponderante hoje no sistema internacional. Bom, pessoal, a ideia de guerras da globalização foi trazida pelo Zygmunt Bauman num texto já muito antigo e que, de uma forma ou de outra, tinha uma certa previsão a respeito daquilo que iria acontecer nas duas primeiras décadas do século XXI. O Bauman escreveu esse texto, infelizmente, até onde eu sei, ele não tem tradução para português, mas observando mais ou menos os movimentos que aconteciam já desde a Guerra do Golfo, mas envolvendo também os genocídios em Ruanda e na ex-Yugoslávia, né, o tipo de operação militar que se realizava por parte dos Estados modernos com relação a esses temas, ou a inação das instituições internacionais, dos Estados com relação ao genocídio em Ruanda, por exemplo, trouxeram para o Bauman uma certa percepção a respeito de quais eram os principais tópicos envolvidos na produção desse fenômeno que é a guerra, nesse período que é a globalização neoliberal institucionalizada. Né? A gente ainda não fez um vídeo sobre esse período, mas a gente pode falar que desde do início da década de 90 até a crise financeira de 2008, a gente tem um período em que a gente tem esse fenômeno que é a globalização neoliberal institucionalizada, ou seja, com o fim do bloco, com a implosão da União Soviética e o fim do bloco comunista, o que a gente passa a ter é uma expansão do sistema capitalista para vários espaços do globo, um reordenamento das capacidades, relevâncias e lealdades políticas, tanto no nível dos estados como no nível internacional, no nível intranacional, e uma reorganização dos territórios. E é mais ou menos diante desse cenário que o Bauman vai propor esse conceito de guerras da globalização. Né? Nesse sentido, é importante a gente perceber alguns movimentos que andam acontecendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje em dia. Um desses fenômenos mais importantes são as mudanças na lógica de definição a respeito da guerra. Em fenômenos que, claro, a gente pode tratar em termos teóricos, mas que estão muito ligados com ocorrências, né, fáticas ali que acontecem no terreno, que têm impactos territoriais tremendos e que, portanto, não dizem tão respeito apenas à geoestratégia. A gente fez um vídeo definindo geoestratégia e geopolítica também, em que a gente abordou essa diferença, né, entre a geopolítica, que tem a ver com o ordenamento, a normalização, a regulação do acesso a pessoas e coisas num determinado território e o governo disso, que constituiria, digamos assim, a preocupação essencial da geopolítica. E por outro lado, a gente tem também a lógica da geoestratégia, né? Ou seja, a disposição no espaço de diferentes tipos de dispositivos de segurança. Né? Nesse sentido, o que a gente vem observando desde o fim da Segunda Guerra Mundial é que, claro, ainda que a geoestratégia não tenha perdido a sua preponderância em termos de guerra clássica, moderna, tradicional, entre duas forças armadas constituídas e tudo mais, ela tem se miscuído cada vez mais na geopolítica, trazendo uma discussão bem importante da diferenciação entre segurança e defesa, inclusive. Ou, mais propriamente falando, né, a indiferenciação entre segurança e defesa, hoje em dia, tanto no âmbito teórico como no âmbito de prática de política pública voltada para a segurança ou para a defesa dos territórios desses países. Então, o que a gente acaba percebendo de uma forma ou de outra, são mudanças na própria definição de guerra que a gente pode utilizar. E é nisso que o Bauman se baseia para trazer esse conceito de guerras da globalização. Um dos aspectos que ele aponta e que a gente tem como observar de uma forma ou de outra empiricamente, né, recolhendo dados, analisando, é o número de conflitos armados e de guerras que tem acontecido desde o fim da Segunda Guerra Mundial para cá. Né? A gente tem tido um número cada vez menor de conflitos armados entre dois estados. Né?
Aí vocês vão me falar, mas Gustavo, toda hora, né? Acho que esse é um problema também de RI. A gente brilha na crise, né? Porque é quando estoura algum tipo de conflito que a gente acaba aparecendo, falando na mídia e por aí vai, né? Como a gente tem observado, né? Não só no caso do Afeganistão, mas no caso da Etiópia, enfim, vários conflitos recentes que têm aí acontecido, né? Violentos. E vocês podem virar e falar, mas a gente não tem diminuído a quantidade de guerras, né? Nesse sentido, claro, a gente tem que observar o que a gente está chamando de guerra. Porque a gente pode ter uma diminuição na quantidade de guerras entre dois estados, né, que seria aquela guerra tradicionalmente chamada de guerra tradicional, né, que vai aí da metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, como mais preponderante de uma forma ou de outra, enquanto a gente continua tendo, na verdade, um crescimento no número de mortes em conflitos violentos. O que não significa, então, que a gente tem menos guerras. Né? A gente tem mais batalhas, desculpa, que a gente tem mais guerras. Né? A gente tem mais batalhas, a gente tem mais conflitos violentos, a gente tem muito mais civis mortos em conflitos violentos. Né? Principalmente porque esse tipo de guerra está acontecendo de uma forma bem urbana, né? Bem urbanizada. E ainda que a gente tenha uma diminuição na quantidade de guerras oficialmente declaradas. Então, um fenômeno para o qual o Bauman chama atenção é justamente esse. Ou seja, a gente tem uma manutenção do número de mortes violentas muito altas, a gente tem uma retórica militarista, punitivista, enfim, bélica muito forte ainda na sociedade, mas a gente tem uma diminuição no número de guerras formais. Para isso, parece importante a gente tentar entender o que é a guerra. Né? E acho que nesse sentido a gente tem que puxar um pouco a definição. Claro, toda a discussão técnica ela é muito importante, dos estudos estratégicos, do tipo de armamentos, mas quando a gente coloca a guerra no sentido do meio pelo qual ela é executada, a gente tem uma percepção muito aprofundada a respeito do tema e como que ela se desenvolve, mas a gente deixa um pouco de lado a discussão sobre a guerra como uma questão política. Né? O Umberto Gori, lá no dicionário de política organizado pelo Norberto Bobbio, pelo Nicola Matteucci e pelo Gianfranco Pasquino, que é uma das referências básicas, eu ainda estou sem meus livros, mas daqui a pouco eu vou poder de novo trazê-los. Né? Esse é um quadro que a gente está pensando em fazer aqui então também, falar sobre livros em específico, né? O que eles trazem de bom para a nossa discussão. Então, se vocês querem que a gente faça esse ou outros quadros que vocês tenham ideia aqui no canal, coloca aqui nos comentários para a gente. Mas o Humberto Gori, nesse dicionário de política, que é uma das bases, né, para mim é uma das minhas referências mais importantes que eu tenho, né, ele fala que a guerra, o Humberto Gori diz que a guerra, na verdade, é composta por 4 categorias interdependentes, ou seja, ela é as 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Em primeiro lugar, ela é um estado de coisas. Né? O que isso significa dizer? Ela é uma situação em que as pessoas se encontram. Então é difícil a gente falar se um tipo de conflito é uma guerra ou não é, porque vai depender muito da forma como a coisa está acontecendo. Claro que quando a gente coloca, por exemplo, categorias, né, adjetivos nessas guerras, como tal conflito é uma guerra tradicional, aí sim a gente pode avaliar, aí sim a gente pode pesar e verificar se é ou não é. Mas, de fato, a discussão sobre a guerra ela só vai depender, inclusive, do fenômeno que a gente está analisando. Por isso que é muito importante a gente olhar para a guerra a partir de um olhar também antropológico e humanista. Porque algo que para nós pode ser uma guerra, pode não ser. Né? Várias pessoas podem falar, por exemplo, que a gente vive em guerra civil na América Latina, já que o continente americano como um todo é a região onde mais se morre por armas de fogo no mundo, superando inclusive regiões de conflito armado bélico, tradicional ou não tradicional. Né? Porque a gente percebe esse estado de coisas aqui na nossa região. Se morre muito por armas de fogo. Então a gente percebe que a guerra ela é um estado de coisas. Ao mesmo tempo, ela se estabelece como uma relação jurídica. Né? Qual é a arquitetura jurídica e política que permite que tantas pessoas morram aqui nas Américas como um todo em razão de armas de fogo? Né? É uma questão, falar em relação jurídica não é falar apenas em questões de soberania, quem é o país que tem direito ou não, mas também observar a questão a partir de uma perspectiva também jurídica. Né? Qual é a arquitetura institucional que permite que isso aconteça
de uma forma ou de outra. A falta de controle, por exemplo, sobre a circulação de armamentos aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente tem exatamente quais foram os decretos que foram promulgados com essa intenção e que a gente pode traçar, então, uma genealogia e o processo de transformação, né, desse acesso a armas de fogo aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a guerra ela é sempre uma exterioridade, porque vocês percebem, né? Essa não é só uma relação jurídica, e ela também não é só um estado de coisas, mas ela afeta o coletivo, ela afeta todo o propósito que a gente enxerga na coletividade. E por isso que a guerra também é um estado psicológico, ou seja, ela também é um estado de coisas, ela também é uma situação. Né? Então, no vídeo passado a gente falou sobre guerra ao terror, né? E por isso que a gente puxou aqui as guerras da globalização para debater hoje também. Quando a gente falava de guerra ao terror, né, um aspecto fundamental é o aspecto psicológico do terrorismo e psicológico do contra-terrorismo também. Né? Esse fenômeno do contra-terrorismo, ele é profundamente psicológico, ele depende muito desse processo, desse procedimento de fazer com que as pessoas acreditem que há uma ameaça, não é? E que essa ameaça ela tem que ser revertida por ações de contra-terrorismo envolvendo tortura, aprisionamento sem mandato judicial, enfim, né, danos colaterais, essa palavra horrível para falar que pessoas foram mortas por causa de operações, né, militares mal feitas. Enfim, isso faz, enfim, esses 4 elementos, né? A guerra como um estado de coisas, a guerra como uma relação jurídica, a guerra como uma exterioridade, a guerra em um estado psicológico, né, enquanto estado psicológico, fazem a gente pensar, né, nas próprias características da guerra, o que permite que a gente debata a guerra enquanto uma categoria. Né? A gente poderia dizer, então, acho que foi perceptível nessa introdução que eu fiz aqui, que a guerra é um fenômeno coletivo. Né? Ela envolve, de uma forma ou de outra, grupos. Ela nunca é feita a partir de uma perspectiva individual, ainda que ações individuais possam estar inseridas em estados de coisas, em estados psicológicos, em relações jurídicas próximas ao estado da guerra. É o caso, por exemplo, dos lone wolves, né, dos lobos solitários, os terroristas que atuam de forma individual, inspirados por algum tipo de tecnologia, algum tipo de informação, algum tipo de trabalho, mas que de uma forma ou de outra apresentam-se como parte de um coletivo. Né? E o que marca essa presença deles num coletivo? O uso da violência, o uso político da violência, a luta à mão armada, que é um aspecto fundamental das características da guerra, assim como o seu caráter jurídico. Assim, para que a gente possa falar de uma guerra, seria necessário, de uma forma ou de outra, 4 componentes necessários. Né? Uma atividade militar ou militarizada, justamente essa recorrência a uma luta à mão armada e uma organização mínima, né, dos aparatos, digamos assim, que vão executar essa violência politicamente motivada. Um alto grau de tensão na opinião pública que justifique a tomada de medidas de exceção, a adoção de normas jurídicas atípicas, né, a aplicação do estado de exceção para situações específicas, e uma progressiva integração política dentro das estruturas dos entes beligerantes, uma vez que o foco é justamente a eliminação, ou de uma forma ou de outra, a estruturação dessas organizações, dessas entidades em torno do tópico da guerra. Né? Dessa forma, a gente pode perceber que cada um desses elementos pode ser entendido como não aplicado apenas a conflitos entre estados, mas sobretudo a conflitos que se dão de forma assimétrica, que envolvem pelo menos um, mas às vezes todos os atores são atores que a gente chama de atores não estatais. Né? São milícias, grupos paramilitares, grupos traficantes de obras de arte, de animais, de narcóticos, enfim, né, mas que atuam dessa maneira como se estivessem numa situação de guerra. Só que ao mesmo tempo, o que justifica então a manutenção dessas questões, mas ao mesmo tempo a alteração na quantidade empírica de guerras oficialmente declaradas? Isso deriva muito dos processos da década de 90, uma década muito importante que eu acho que a gente deveria retornar agora, né? Agora 30 anos depois, talvez seria interessante retornar à década de 90 com um olhar um pouquinho mais crítico, para identificar ali processos e elementos importantes que aconteceram naquele período e que vão marcar,
de uma forma ou de outra, a execução dessas guerras na atualidade, né? Durante a década de 90, dois elementos principais vão alterar a lógica das práticas de uso da força no cenário internacional. Por um lado, a prevalência dos Estados Unidos vai causar dois fenômenos importantes, né? O fato de que os Estados Unidos se tornaram a polícia do mundo, né? Ou seja, assumiram para si o controle da estabilidade em diferentes aspectos, cultural, político, econômico, militar, tecnológico, enfim, durante a década de 90 até a crise financeira de 2008, fez com que o fenômeno da guerra sofresse dois processos. Por um lado, os outros estados desestatizaram a guerra, né, e deixaram cada vez mais a responsabilidade na mão dos Estados Unidos e de empresas privadas, né? Ao mesmo tempo, esses mesmos países gradualmente desmilitarizaram as suas atividades, né, diminuindo o papel do orçamento de defesa, da atuação dos militares, tanto do oficialato como dos soldados, né, rasos, digamos assim, nas suas atividades políticas internacionais. E esse fenômeno é muito importante porque não só ele abre vazão para que empresas privadas militares pudessem atuar, norte-americanas, né, estadunidenses principalmente, pudessem atuar provendo esses serviços para os países, como foi o caso agora do Afeganistão, por exemplo, mas isso também fez com que, por exemplo, o fato de que os Estados Unidos se tornaram a força naval mais importante que garantiria o fluxo do comércio internacional ao redor do mundo, fez com que, por exemplo, a França, né, se desnavalizasse, né, ou seja, diminuísse gradualmente, mas de forma, né, irreparável, a função da sua força marítima. Né? Isso aconteceu com vários países, inclusive com o Brasil. Então acho que é um fenômeno muito importante da gente observar como que ao longo dos anos 90 até a crise de 2008, a gente percebe esse movimento. Porque geralmente o que a gente fala? A gente fala, nossa, ó, a partir de 2008 com a crise aumentou o número de investimentos, né? Mas talvez esse número de investimentos, como mostram dados do CIPRE, que é o Instituto de Estocolmo para Estudos para a Paz, esse número de investimentos, na verdade, ele vem depois de uma queda muito abrupta em investimentos militares, né? Talvez isso seja importante para a gente pensar como que, ao desestatizar a guerra e desmilitarizar a política, a ideia de uso da força começou a se tornar cada vez mais alterada. E a lógica da guerra, então, ela se altera também nesse período da década de 90 com relação aos períodos anteriores, principalmente pelo fato de que nesse período a guerra foi marcada pelas estruturas de segurança coletiva e pelo mandato da ONU. A gente já fez aqui um vídeo sobre segurança coletiva, mas basicamente são as práticas de cooperação militar organizadas pelos países em conjunto que visam a criação de uma lógica de contenção do uso da força pelas grandes potências e a manutenção de um certo status quo. Né? Ou seja, essas estratégias de segurança coletiva, elas geram acordos entre os países que, de uma forma ou de outra, estabelecem quais são as regras a serem utilizadas para que se possa utilizar a força de uma maneira ou de outra no sistema internacional. Então, essas mudanças na definição tradicional da guerra também sofreram esse impacto, tendo que a gente analisar a relação entre território, interdependência e domínio. Nesse caso, seria interessante trazer uma contribuição da geografia para esse debate, né? Já que a gente pode analisar a relação relevante entre aquilo que Milton Santos chamou de verticalidades e horizontalidades, ou seja, quais são os espaços que mandam fazer e quais são os espaços que fazem ao redor do mundo a guerra. Né? E também qual é o objetivo dessa guerra, que seria o domínio e o controle do território. Por que esses aspectos eles são importantes? Porque a geograficidade desse novo tipo de guerra é um elemento fundamental para o Bauman. Ele vai falar que as guerras que ocorreram nesse período, até 2008, e essa coisa, o texto é de 2001, mas eu interpreto até 2008 como um recorte temporal interessante, né? Demonstra uma mudança da atuação temporal. Por um lado, a lógica de domínio se altera em meio à globalização neoliberal, né, e à formação de um mercado global. Porque o domínio territorial formalmente foi enfraquecido, segundo Bauman. Os estados foram perdendo capacidade de definir aquilo que acontecia dentro do seu próprio território.
Só que, ao mesmo tempo, esse domínio enfraquecido, formal, aumentou a capacidade de entrada de sistemas de vigilância, de controle, de drones, enfim, determinando o funcionamento dos territórios por meio de novas tecnologias. Né? Isso a gente enxerga depois na crise da espionagem norte-americana ao redor do mundo, o uso de drones como o trabalho Grégoire Chamayou. Enfim, a gente tem uma série de questões que vão aparecendo aí que demonstram que esse domínio formal do Estado sobre seu próprio território foi diminuindo, enquanto que o informal foi fortalecido pelas novas tecnologias. E isso altera um fenômeno fundamental. Quem estudou, né, no colégio na fim da década de 90, começo dos anos 2000, como eu, né, fez faculdade mais ou menos nesse período, lembra das questões regionais. A gente falava muito de Catalunha, País Basco, às vezes falava um pouco da Escócia, os processos de desintegração, porque ainda estava muito fresco na memória, né, a formação dos estados após o esfacelamento da antiga Iugoslávia e também a União Soviética. Né. E aí o Bauman traz uma questão importante. Esses estados, eles têm ou não têm capacidade de ser estados? Eles podem se inserir ou não nessa nova ordem mundial. E ele faz uma reflexão um pouco tempo depois desses dois processos, né, a quebra da União Soviética, o esfacelamento da ex-Yugoslávia, com todos os problemas, né, de guerra que aconteceram ali naquela região da ex-Yugoslávia. E ele fala, olha, se a gente for observar, os estados que conseguem se manter como estados depois desse processo adotam duas perspectivas. Por um lado, adotam uma postura de gestão do território muito mais técnica e muito mais ligada à economia. Né? E, por outro lado, tem nominalmente regimes políticos democráticos. Esses fenômenos, segundo Bauman, vão apontar, né, então, a falta de domínio formal dos estados, o aumento do domínio informal pelas novas tecnologias, a gestão mais técnica, mais voltada para a economia e os regimes políticos democráticos vão apontar, segundo Bauman, lá em 2001, que a grande arma na atualidade é a capacidade de movimento no espaço. E ele usa esse conceito de arma para falar, bom, o que determina o funcionamento dos territórios? E ele vai falar, é o movimento de capitais, é o movimento de armas, é o movimento de drones. Já lá em 2001 ele falava em drones. O que acaba tornando o poder estatal territorial uma questão de agência limitada. Né? Segundo Bauman, os conflitos ocorridos ao longo dos anos 90 e 2000 têm fortes características que os podem definir não tanto com relação à sua estrutura ou à sua técnica, mas principalmente com relação ao sistema internacional, né? Com os vetores que ele aponta. E por isso que nesse período ele vai tentar uma tipologia ali entre dois tipos principais de guerra. As guerras globalizantes e as guerras induzidas pela globalização. Né? As guerras globalizantes são aquelas que foram realizadas em nome da comunidade internacional. O grande exemplo talvez seria a Guerra do Iraque. Né? A Guerra do Iraque, a guerra do Golfo também contra o Iraque, mas a guerra ao Afeganistão, né? A guerra ao Talibã, a Al-Qaeda, né? Ou seja, que foram realizadas em nome da comunidade internacional, tendo na comunidade internacional um lastro político importante para, de uma forma ou de outra, justificar essa intromissão dos países, essa intromissão violenta. Né? De uma forma ou de outra, qual é a intenção? Né? Se elas eram realizadas contra o domínio político da economia, como é o caso da Guerra do Golfo, contra o terrorismo, como é o caso do Afeganistão, contra as armas de destruição em massa que nunca existiram no Iraque, no caso da invasão do Iraque em 2003, de uma forma ou de outra, a função política dessas guerras não é tanto eliminar essas ameaças, como a gente enxerga por esses 20 anos de permanência norte-americana lá no Afeganistão, mas sim criar um espírito de grupo nos outros países, né, que adapta de uma forma ou de outra a globalização e os estados dentro desse processo de criação do mercado mundial. Tanto essas guerras, então, elas tanto forçam a globalização em lugares resistentes, como servem de exemplo para outros no mundo. Tanto que no caso do Afeganistão e do Iraque, na gestão Bush, ficou muito famoso o conceito de eixo do mal. Os países que não se integravam a essa nova economia, que envolvia não só o Iraque e o Afeganistão, mas também a Líbia, o Irã e a Coreia do Norte. Por outro lado, então essas seriam as guerras globalizantes, aquelas que tentariam inserir a globalização nos diferentes territórios.
Por outro lado, a gente tem as guerras induzidas pela globalização, que são aquelas causadas pelo efeito da globalização nos lugares, né? Esses são os conflitos armados com mais tendência nesse período de acontecer. E eu diria, inclusive, hoje em dia são os mais resilientes, os mais difíceis de pararem de acontecer. Porque, na verdade, eles são causados, né, o conflito ele é causado pelo movimento e pela fluidez dessas relações. A gente pode inserir aqui, inclusive, muita retórica dos grupos extremistas, que a gente já trabalhou aqui no canal, e a gente pode trabalhar também, trazer para essa discussão os grupos terroristas. Né, que tem uma retórica muito conservacionista contra o movimento e a fluidez do sistema internacional. Essas guerras induzidas pela globalização, elas são essencialmente, segundo Bauman, causadas por disputas identitárias e de discussões, né, visões a respeito da adesão dos estados, das comunidades, dos grupos a diferentes processos globalistas neoliberais. Né? Globalizantes, talvez, né? Para não usar esse termo globalista, que é o que o Bauman acaba utilizando. E aí que a gente vem, então, para identificar como que essas guerras funcionam, qual é a natureza do fenômeno. Né? E elas vão apontar ali, o Bauman vai apontar, bom, elas são pautadas, claro, no caso técnico, elas são pautadas em tipos de armamentos específicos, lógicas de administração e estratégia, enfim, mas na verdade, politicamente, se a gente puxar isso para uma discussão política, elas têm a ver com dois fenômenos que eu acredito que, se a gente identificar nesse período da década de 90 e começo dos anos 2000, a gente vai entender o que está acontecendo hoje, em que a gente está sofrendo rescaldo ainda da crise financeira de 2008, que é justamente o fenômeno desses combates serem marcados pelo julgamento por combate e a sobrevivência do mais forte, e uma situação de oposição entre nós e eles. Esse fenômeno que a gente enxergava mais na periferia do sistema, de uma forma ou de outra, vai se inserir cada vez mais nas discussões políticas partidárias, por exemplo. E o avanço do populismo, o avanço do autoritarismo, o avanço de grupos neofascistas, né, de grupos de extrema-direita, de grupos autoritários em diferentes países, inclusive o nosso, traz muito dessas guerras da globalização essa discussão. Ou seja, esse antiglobalismo, de uma forma ou de outra, se apresenta como contra as guerras globalizantes, defendendo uma identidade própria nacional que é completamente construída, né, completamente discursiva, inclusive não diz respeito aos processos históricos pelos quais o país passou. Então, a gente enxerga entre essas guerras globalizantes e as guerras induzidas pela globalização esse processo, essa construção que a gente consegue enxergar nessas guerras da globalização, segundo Bauman. O texto do Bauman chama-se justamente Guerras da Era da Globalização. A gente tem disponível, se vocês quiserem, procura a gente, que a gente vai ter o maior prazer de distribuir para vocês. Tá bom, gente? Acho que seria isso, a gente está continuando aí com essa temática e esse debate, mas se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida que surgiu aí no meio do caminho, manda pra gente que a gente vai adorar receber, tá bom? Um abraço e até mais!